Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Semana de muitas lutas, de muitas batalhas, de muitas vitórias também. Gostaria de começar esse momento de celebração, compartilhando com vocês Lucas 6:45. Lucas 6, meia dúzia, 45. Lucas 6, 45. Amém? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Esse é um texto que nos leva a uma reflexão sobre o que está no seu coração. Que tipo de tesouro você tem trazido no seu coração? Porque o que determina um homem bom e um homem mau, segundo essa passagem, é o tesouro que ele traz no seu coração. Quando foi a última vez que você abriu o baú do seu coração para ver o que tinha lá dentro? O que é que você tem guardado lá dentro? Pastor, não sei. Avalie as suas palavras. Avalie o seu modo de falar. Isso vai dar um spoiler para você do que tem dentro do baú do seu coração. Que tipo de tesouro você está guardando? A palavra do Senhor lá no Salmo 19, a partir do verso 7, diz que a lei do Senhor ela é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permita que me controlem, e então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Eu posso pegar esse texto do Lucas e completá-lo com o Salmo 19. Que tipo de tesouro tem estado no meu coração? O Salmo 19, ele faz como um louvor à palavra do Senhor. Ele diz que a palavra é perfeita, que revigora a alma, que é digna de confiança, que é justa, que alegra o coração, que é límpida e que ilumina a vida, que dura para sempre, que é verdadeira, que é correta, que é pura, que é doce, que adverte e que recompensa. É esse tesouro que eu quero no meu coração. É esse tesouro que eu preciso que esteja no meu coração. É esse tipo de tesouro que precisa encher o baú do meu coração, da minha vida. Porque eu sem isso eu não consigo, como Davi disse lá, quem que pode discernir os próprios erros? Só quem tem esse tipo de tesouro no coração. Porque a palavra diz o quê? Que ele adverte, ele corrige, ele instrui. Sem esse tesouro eu não consigo entender o que eu estou fazendo de errado na minha vida. Sem esse tesouro eu não consigo ter discernimento
de que tem muitas coisas que eu tenho vivido e que está errado. Tem uma forma de viver que eu tenho muitas vezes assumido na minha própria vida que está errada e que precisa mudar. Mas por não ter muitas vezes esse tipo de tesouro, eu não consigo discernir corretamente essas coisas. E Ele me diz isso: não permita que esse tesouro que está no meu coração e que não é muitas vezes a tua palavra me controle. E a oração final dele é: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que as palavras dos seus lábios, meus irmãos, e que a meditação do coração de cada um de nós possam agradar o coração do Pai, possa trazer alegria ao coração de Deus. Quando Ele olha para nós, Ele possa olhar e dizer assim: olha, esse é meu filho, é minha filha, em quem tenho prazer. Por quê? Porque tem um tesouro dentro dele, um tesouro dentro dela. E é esse tesouro que tem permitido que as palavras que saem dos lábios deles e que a meditação que é construída no seu coração e na sua mente sejam agradáveis e subam como uma expressão de adoração a Deus. Esse é o momento da gente dar continuidade ao que a gente já começou, né? O que nós já começamos a adorar a Deus desde que abrimos os nossos olhos, e agora a gente vai louvar o Senhor por tudo que o Senhor fez em nosso favor no decorrer da semana, no decorrer da nossa vida. Porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem sustentado, tem provido, tem libertado, tem dado livramentos que a gente não consegue enxergar, não contempla. Mas o nosso coração sabe de tudo, de todas essas coisas. Então eu te convido a comigo orarmos, para passarmos por esse momento de louvor a Deus. Bendito e eterno seja o teu nome, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor nesta manhã, Senhor, nos permita olhar dentro do baú que somos nós e adentrarmos, observar qual tipo de tesouro que nós temos acumulado no nosso coração. São tesouros para esta vida ou para a eternidade? São tesouros passageiros, momentâneos, ou são tesouros eternos? Tesouros que representam uma vida eterna com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que as palavras dos nossos lábios nesses louvores e que a meditação dos nossos corações, elas subam como um aroma agradável ao Senhor, como expressão de adoração, de louvor, de gratidão ao seu santo nome, à sua majestade, à sua santidade, ó Deus. Eu rogo ao Senhor, Deus, permita, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha ao nosso encontro nesse momento, Senhor. Que em nome de Jesus o Espírito Santo habite no meio dos louvores da tua igreja, que ministre aos corações, que traga libertação, cura, que traga quebrantamento, Senhor, em nome de Jesus, que restaure, Senhor, que em nome de Jesus traga um avivamento ao teu povo, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado em nós. Santifica o teu nome, Senhor, em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai, nessa manhã. Amém. Queria fazer uma reflexão sobre nós, e eu estava pensando e falando com Deus essa semana. Nós muitas vezes, isso já falando de mim principalmente, nós vivemos muito no automático da vida. E a gente, muitas vezes, por exemplo, a gente vai cantar alguma coisa, fazer alguma coisa, é muito no automático, sempre fazendo aquilo, sem nem prestar muita atenção. E Deus muitas vezes Ele fala com a gente quando a gente quer essa rotina. Ele sempre quer falar conosco, mas é só quando a gente para realmente vai prestar atenção no que a gente precisa. Porque na rotina a gente tem os nossos ouvidos e vai seguindo. Se a gente olhar, por exemplo, os discípulos, quando Jesus encontrou cada um deles, eles estavam vendo a vida deles. E aí de repente, Jesus. E
naquilo que eu falo, quando eu canto, naquilo que eu faço, e que meu coração possa realmente expressar adoração e louvor ao Senhor. Então possamos adorar esse Deus do fundo do nosso coração nesse momento. Amém? Vamos dar a
se nós pensássemos mais no sacrifício de Cristo naquela cruz, nós viveríamos muito mais próximos do Senhor. Porque, como eu falei, a gente vive isso automático. Então a gente lembra do sacrifício de Cristo muitas vezes no momento cedo. A gente vai e fala, pô, realmente, Jesus morreu por mim e morreu por você. Que essa lembrança desse sacrifício de Cristo possa estar no nosso coração dia após dia. Para que possamos buscar no Senhor sermos mais parecidos com Ele. Vivemos a vida de Cristo. Porque, como diz Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa possa ser a nossa oração.
Pessoal da Igreja da Paz do Senhor, amém? Momento de dízimo e ofertas, né? Eu queria compartilhar com os irmãos, deixa eu pegar aqui, 1 Crônicas 29, a partir do verso 1, eu não vou ler todos, tá? 1 Crônicas 29, a partir do 1. Amém? Todos acharam? Compartilhar então. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Passando para o 3. Além disso, porque o meu afeto na casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Para os 6 agora. Então os chefes das casas paternas, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1000 e de 100, juntamente com os intendentes da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro, e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. E os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, e que estava a cargo de Jeziel, o Gersonita. E o povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes fizeram, pois de um coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor. E também o rei Davi teve grande alegria. Só até aqui, amém? Eu vi esse texto aqui como a gente que é do patrimônio, né? Então a gente fica meio que essa passagem aqui me lembrou muito aqui em Monte Santo, né? A gente tem trabalhado, tem feito todas as coisas aí, e mesmo assim a gente ainda tem muito a se fazer, né? Então que todos nós possamos confiar em Deus com nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, né? Para que todos nós possamos ajudar uns aos outros e também lá fora, porque tem muita gente necessitada e muita gente precisando da gente também. Amém? Que todos possamos fazer a parte. Irmãos, a gente já está tocando a última música. Os irmãos se puderem trazer suas ofertas, com vontade. Vamos colocar de pé.
Que o Senhor possa usar a pregadora essa manhã e que o Senhor possa nos falar com cada um aqui, tá? Louvado seja o Deus e Deus do nome. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom cantar louvores ao Senhor, né? Muitas vezes a gente chega na igreja, o coração está meio pesado, a gente está meio assim, e aí à medida que a gente vai cantando os louvores, vai, né, ouvindo, e às vezes a gente está cantando o louvor, parece que tem 500 mil pessoas cantando junto, né? A gente parece que tem um monte de gente cantando. Eu acho que é a sensibilidade do nosso coração que nos leva a isso, né? Parece que fazemos parte do coro celestial quando estamos com o coração sensível ao Senhor, né? Hoje retornam as atividades do Ministério Infantil, né? Então, hoje as pré-adolescentes, né, vem aqui à frente, pode vir aqui, fica aqui do meu ladinho, as meninas super poderosas aqui, convida a Luluzinha. Vem, linda, pode vir. Ficar com vergonha não. Então, esse momento nós vamos orar pela vida das pré-adolescentes, da criança, da professora. Eu quero fazer um compartilhamento com vocês e um desafio, né? Eu quero compartilhar com vocês que a semana de oração foi tremenda. Foi realmente, como diria o povo, foi punk, foi um negócio show de bola, né? Deus falou conosco, Deus ministrou, Deus nos revelou coisas aos nossos corações. Ontem nós estivemos aqui no período da manhã também, né? Hoje, desde as 9h30, nós tivemos um período de oração ainda, das 9h30 até as 10h. E como foi tão bom, né? E nós tivemos aí algumas dificuldades no decorrer da semana que o Senhor supriu. O meu desafio, né? Até comentei com os irmãos ontem, no encerramento, que eu iria propor um desafio para nós como igreja, de que todos os dias nessa semana, às 8h, não importa o que você está fazendo, você para o que você está fazendo, se reúne com a sua família e tem um período de 1h de oração com a sua família na sua casa. Esse é um desafio que eu faço para você, que é a igreja do Senhor, tanto para você que está aqui, quanto para você que está ouvindo aí. Nessa semana, todos os dias, segunda até sábado, bateu 8h, para o que você está fazendo. Está vendo jornal, está vendo novela, está vendo jogo, não importa o que você está vendo, para tudo, deixa o celular na sala, vai para a cozinha, junto com a sua família, se assenta ali à mesa, abre a palavra do Senhor e compartilha de uma refeição espiritual. É o meu desafio para você, das 8 às 9. E a semana que vem eu vou perguntar para alguém, para alguma família, como é que foi a semana. E aí, se você não fez, vai ficar feio você chegar para mim e falar assim: pastor, eu não fiz. O desafio é para nós como igreja. Se você está desafiado essa semana a fazer isso. Oração. Por que, pastor, oração de novo essa semana? Porque a gente fala tanto, que nós falamos tanto, pastor, a gente quer que aconteça mudanças na nossa vida, na nossa família, no trabalho, na igreja e tal. Se não começar com oração, não vai para lugar nenhum. Não vai sair do lugar. Coloquei aqui no começo ali. Ô Marcos, você consegue colocar aquela tela que estava no começo? É que oração não é brincadeira, irmãos. Oração é a guerra que a gente trava. Oração é luta. Está lá na pasta de downloads, é um arquivo chamado oração. Esse arquivo a gente usou ele, acho que uns 2 anos atrás, quando a gente fez um período também de oração aqui na igreja. Oração é o respirar da alma. Você não respira pelas narinas,
pelos poros. Então, oração é o suor da alma. O Lutero falava isso. Quando você for orar, comece perdoando. Então, quando você começar a sua oração, comece perdoando a quem te ofendeu e comece também pedindo perdão ao Senhor pelas suas falhas, pelos seus pecados. E ali o Gandhi, ele coloca que orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. Quando a nossa alma respira, é meu, filha, caiu. Isso aqui é o que a gente vai conversar hoje. Está voando. Mas não vai voar não, vai ficar aqui. Orar é permitir que a sua alma respire. Há quanto tempo a sua alma tem estado sem respirar? Se a gente para de respirar, o que acontece com a gente? A gente morre. Se a sua alma para de respirar pela oração, o que acontece com a sua alma? Também morre. De onde é que vem as ansiedades da nossa vida? Da falta de oração. De onde vem os nossos medos? Da falta de oração. De onde vem o nosso sono na hora do culto? Da falta de oração. Então a gente precisa entender que sem oração a gente não vai para lugar nenhum, né? Então eu quero orar nessa hora pelas pré-adolescentes, crianças, pela professora, pela palavra que será ministrada, agradecer pela semana que nós tivemos de oração, rogar em nome de Jesus em favor dos enfermos, né? Os enfermos continuam. Damião teve aí uma recaída na sexta-feira, voltou para o hospital, ficou internado. Ontem a Rosana me disse que ele melhorou, estabilizou, mas continua no hospital. Os médicos ainda não sabem o que aconteceu, né? A Dinalda vai fazer alguns exames amanhã, ela pediu oração também. Nossa irmã Ângela, graças a Deus, está aqui, né? A gente tem orado pela recuperação dela. Hoje ela está aqui, na sexta ela já esteve também no estudo conosco, graças ao Senhor. Mas a gente continua pela recuperação, ainda não está 100%. Quero ver ela dando pirueta aí logo logo. Aí quando ela estiver dando pirueta, mortal para trás, eu falo, agora tá bom, agora voltou ao normal, né? Pela Leila, pela Marisa, pela saúde dos irmãos no contexto geral, pela recuperação do tornozelo da minha esposa. Essa semana a gente ainda vai voltar lá no médico aqui, né, de perto. A irmã Nilce também está com a saúde que não está muito bem. A gente também ora pela irmã Nilce, pela irmã da irmã Nilce, irmã da irmã, né, que está passando por um processo de quimioterapia. Como é o nome dela, irmã? Milza, né? Então marca aí no seu caderninho o nome da Milza, marca o nome dessas irmãs que a gente está falando. Fala, Fátima. Pela minha nora, amiga também, que ainda não está 60%, melhorou bastante depois das orações. Amém. Pela Aline, que a gente já orou na semana passada, então a gente continua orando por ela, tá bom? Pela saúde da Zilda também, porque a Zilda não tem estado muito bem, o rostinho dela mostra isso pra gente. Saúde do Zé. Pastora Bela, a sobrinha dele, a tia dessas que ficou em casa, ela teve problema de luz. E ela passa mal, e estão fazendo exame lá para dar um perigo. Acha algum problema do luz, não feito na cabeça. E ela... Amém. Qual o nome dela? Liana. Orar pela Liana. Anota aí, gente, vai anotando os nomes aí. A Milza, a Aline, a Liana, tá bom? Orar pela minha mãe também, que a saúde dela não anda bem. Terceira também em favor da minha pequena. Pela Débora, que anda vendo tudo rodando aí, a labirintite, anda nervosa. Então, gente, motivo de oração não falta. Você fala para mim assim, pastor, eu não sei por que orar, eu te dei um monte agora. Depois, se você não anotou tudo, você pode pegar a gravação, ouvir de novo, marcar o nome dessas pessoas e interceder no decorrer da semana. Quando você estiver na sua casa, às 8, às 9, com a sua família, lembra dessas pessoas, ora por elas, intercede por essas vidas. São preciosas para o Senhor e são preciosas para nós também. Eu te convido a ficar de pé agora comigo.
e orarmos juntos por todas as pessoas que nós falamos, por essas questões todas que estamos colocando no altar do Senhor. Deus, nosso eterno Pai, soberano Rei, nós colocamos diante do Senhor cada uma dessas pessoas que nós falamos os nomes aqui, Senhor. O Senhor as conhece, pois foi o Senhor quem as formou, é o Senhor quem as sustenta. O Senhor sabe o que se passa em cada um desses corpos, Deus, as limitações desses corpos. E o Senhor, com todo o seu poder, com toda a sua bondade, com toda a tua misericórdia, o Senhor pode restaurá-las, Pai. Nós oramos para que seja feita a tua vontade nessas vidas, para que a ação poderosa do Senhor seja manifestada. Oramos também em favor, ó Pai, das crianças, pré-adolescentes, professora, que estarão fazendo esse momento de celebração, de culto infantil e de pré-adolescentes que está retornando hoje, Senhor. Que seja o primeiro passo no decorrer desse ano para um movimento de transformação, de revolução na vida, Senhor, desses pré-adolescentes e crianças. Na vida dos professores que estarão se preparando para ministrar com poder e autoridade a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Deus poderoso, nós rogamos ao Senhor em favor da palavra que será ministrada nesse momento, à Tua igreja, ao povo do Senhor que está aqui presente e aqueles que vão ouvir posteriormente esta mensagem. Que o poder que essa mensagem tenha, Senhor, nos corações aqui, possam ter também nos corações que vão ouvi-la posteriormente, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos pela semana que tivemos de intimidade, de busca, de consagração, de oração, Senhor, na presença do Senhor, na comunhão dos santos. Te agradecemos pelos livramentos do Senhor, pelo sustento com a nossa vida, Pai amado, e rogamos ao Senhor em nome de Jesus, que nos conduza no decorrer dessa semana para esse desafio de orar com as nossas famílias no nosso lar, porque nem todas as pessoas na nossa casa às vezes são cristãs, mas é propósito do Senhor no nosso coração de compartilhar a Tua Palavra com essas pessoas, que elas possam ouvir, nem que seja por alguns minutos a Tua Palavra, e que nós possamos orar por elas e com elas diante do Senhor, Pai. Para que em nome de Jesus o Teu amor as alcance, o Teu amor nos encha e transborde de nós e possa encher essas pessoas que compartilham do mesmo lar conosco, Senhor, porque o desejo do nosso coração o Senhor conhece, Pai, é de compartilhar a Tua Palavra com aqueles que nós amamos e com aqueles com quem o Senhor nos envia a compartilhá-la, Pai. Em nome de Jesus, Te agradeço, Deus, por esse privilégio de poder orar ao Senhor e interceder por essas vidas, porque eu creio que cada uma dessas vidas, elas são importantes para o Senhor, e por isso nós colocamos todos esses pedidos no Teu altar, e no Teu altar nós descansamos o nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vocês podem ir lá para o seu momento, e nós aqui vamos dar continuidade à ministração. Acende ali a luz para mim, porque os olhos aqui já não funcionam mais tão bem, mesmo com óculos, né? Aí a gente passa, né, uma semana inteira de oração, de luta, porque orar é lutar contra a nossa vontade, contra a nossa carne. E aí ontem eu falei para a Cláudia assim, a Cláudia perguntou assim, a mensagem de domingo ela já está pronta? Aí eu falei, não, mas as mensagens que foram pregadas todos os dias no decorrer da semana, elas fluíram. Então vamos acreditar também que a de domingo ela vai fluir, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com falta de tempo, de algumas questões, mas o que não faltou foi a busca pela vontade do Senhor para ministrar ao nosso coração. E uma coisa que no decorrer da semana o Senhor, Ele me trouxe alguns textos para falar sobre um determinado assunto, que é a incredulidade. A incredulidade, nós precisamos conversar sobre incredulidade.
Porque muitas vezes nós somos incrédulos e não sabemos. Ou muitas vezes nós estamos incrédulos e não sabemos, não nos damos conta. E essa foi uma luta constante de Jesus enquanto ele estava aqui, encarnado. Lá em João, nós vamos começar a nossa reflexão em João, capítulo 8. João no capítulo 8. Então hoje o que a gente vai fazer? Nós não vamos fazer aquele exercício que a gente vinha fazendo na sexta-feira. Lembra que você pega um texto, fica no texto e compartilha, né? Hoje nós vamos fazer nós vamos falar sobre um tema específico, que é a incredulidade. Então eu vou usar alguns textos para nos ajudar nessa reflexão da manhã, tá bom? Então a gente vai começar em João. A maioria dos textos vão se concentrar aqui em João, né? João no capítulo 8, a partir do verso 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Essa é uma primeira passagem que a gente vai refletir sobre a questão da incredulidade. Você já parou para pensar o que é incredulidade? O que é incredulidade? Porque a gente fala assim, os incrédulos, fulano é um incrédulo, não sei o que, e tal. A gente chama as pessoas de incrédulo, a gente fala de incredulidade, nós lemos sobre incredulidade, mas será que nós sabemos realmente o que é incredulidade? Porque Jesus aqui ele teve um encontro com judeus, com os líderes religiosos, digamos aí com pastores, com ministros, com ministro de louvor, com líderes religiosos, com esse povo que deveria ter esse discernimento sobre o que é incredulidade. E aí é interessante que ele começa falando para ele: olha, esses discípulos creram. Por quê? Porque tinha um povo, se você olhar um pouquinho antes, lá a partir do verso 21, Jesus vai começar a dizer para essas pessoas o seguinte: olha, eu vim do meu pai, eu sou o filho de Deus, e ele vai começando a compartilhar com eles quem ele é, quem é Jesus. Por isso que ele chega aqui, lá no verso 30, ele diz: muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Então, à medida que Jesus ia dizendo quem que ele era, o porquê que ele estava ali, muitas das pessoas que estavam ali creram em Cristo. E aí Jesus, quando ele fala isso aqui, ele não fala para quem não creu, ele está falando para os que creram. Então essa palavra que ele está dizendo aqui é para as pessoas que creram no que Jesus falou. Vocês vão ser meus discípulos se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Não é ouvir, deixar de lado e aí segue o jogo. Não, é ouvir e permanecer fiel naquilo que você ouviu de Jesus. E aí Jesus diz o quê? Então, se você ouviu, você creu, você ouviu e permanece fiel aos meus mandamentos,
Então você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. E aí a gente responde a primeira pergunta: o que é a incredulidade? A incredulidade é quando eu não aceito a verdade. Por que ele diz que vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará? Porque se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, vocês vão ter uma revelação de quem vocês são e de quem o Pai é. À medida que nós nos relacionamos com a verdade, antes de nos libertar, ela vai mostrar de quem nós temos sido escravos, a quem nós temos servido. E ele continua falando isso. Por quê? Porque quando o pessoal ouviu aquele negócio, falou: como assim? Não estou entendendo essa fala sua, Jesus. Eu creio que você veio de Deus e tal, e agora você fala que vai me libertar? Eu nunca fui escravo de ninguém. Eu sou descendente de Abraão e eu nunca fui escravo de ninguém. Jesus não estava falando de escravidão física, ele estava falando de uma escravidão espiritual. Porque escravos fisicamente, o povo judeu, pensa num povo que foi sempre escravo de alguém. Eles foram escravos, até anotei para não me perder. Eles foram escravos dos egípcios, dos filisteus, dos assírios, dos babilônicos, dos persas, dos gregos, dos sírios, e agora eles eram escravos dos romanos. O lugar onde eles viviam era uma colônia romana. Então eles continuavam escravos, mas mesmo assim eles não achavam que eram escravos. Por quê? Porque eles podiam praticar a religião deles livremente. Porque havia um contrato, um negócio entre os líderes religiosos e os romanos, na cobrança de impostos, na imposição do poder. Então, por exemplo, os judeus, eles não poderiam matar Jesus, por isso que eles entregaram para os romanos. Só os romanos poderiam matar alguém. Então, dentre esse acordo, existiam outros, como por exemplo, dar a César o que é de César, não são a questão dos impostos. Tinham os publicanos que cobravam os impostos, eram judeus que cobravam impostos de judeus. Então eles não entendiam que eles eram escravos. Porque Jesus estava falando de escravidão espiritual. E ele fala: olha, quem é escravo do pecado, vive pecando. E quem peca é escravo do pecado. Se você realmente fosse filho, você teria lugar à mesa, lugar na família. Mas vocês rejeitam a verdade, vocês são incrédulos. Apesar de terem dito que creram, vocês creram no que eu acabei de dizer, mas se porventura qualquer um vier e falar uma coisa diferente, vocês mudam o seu coração. Então o incrédulo é aquela pessoa que ela não aceita a verdade. Por quê? Porque ela é escrava. Imagina que você está escravo dentro de uma jaula e aí alguém te dá a chave para você abrir a jaula e sair. Mas você não acredita que aquela chave realmente é daquela cadeia. E aí às vezes você até testa ela. Poxa, é verdade, gira na fechadura e abriu a porta da cadeia. Mas você fala: eu não vou sair, porque se eu sair alguma coisa vai acontecer. Não deve ser assim. Então você acaba se tornando escravo do pecado, e mesmo que é ofertada a liberdade para você, você não aceita ela, você não acredita. É isso que Jesus está falando para essas pessoas. E aí vem a outra questão, né? Já que nós descobrimos o que é a incredulidade, é não aceitar a verdade. Por que Jesus fala que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar? Porque Jesus depois ele vai começar a falar sobre o pai deles. Porque eles falam: não, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus vai fazer um contestamento neles: ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam realmente em tudo que eu estou te dizendo. Mas vocês creem no que o pai de vocês diz. Ué, mas se você diz que nós não somos filhos de Abraão, então nós somos filhos de quem? E Jesus ele fala claramente, ele vai no decorrer do texto, né? Ele vai dizer para eles que o pai deles é o diabo. Ele vai falar:
lá no verso 44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade nele, não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Então Jesus ele traz aqui, olha, qual é a verdade? A verdade é que muitas vezes as pessoas creem num determinado momento, em algumas partes, em algumas coisas, mas eles não querem a verdade plena, completa. Porque muitas vezes a gente não quer ser liberto daquilo que do jeito como a gente vive. E por que a gente não aceita a verdade? Você já parou para pensar nisso? Mas pastor, eu estou falando para fulano, para Beltrano e tal. Mas a pessoa ela não aceita a verdade. Eu abro a palavra, eu compartilho a palavra. Por que ela não aceita a verdade? Se você olhar comigo o verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E no entanto, aqui vem a resposta. Por que as pessoas não aceitam a verdade? Procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Por que muitas vezes as pessoas não aceitam a verdade, não aceitam a palavra do Senhor? Porque o coração dela já está cheio de outras coisas, dos achismos. Eu acho que isso aí não é verdade, isso aí é pegadinha. Jesus, Filho de Deus, morrendo na cruz, isso aí não deve ser verdade, não. Porque eu acho que o ser humano foi criado assim, assim, assim. Porque me disseram um dia que era dessa e dessa forma. Porque algumas pessoas com quem eu converso me falam isso, isso e isso. Quando nós estamos com o nosso coração cheio de verdades, entre aspas, que são relativas, nós não temos espaço para a verdade absoluta, e esse é um problema, principalmente da nossa geração. Porque se você fala de Deus para alguém, a pessoa vai dizer para você assim: que Deus? De que religião? Não é? Porque cada pessoa acaba tendo um Deus, cada religião tem um Deus, e cada pessoa acaba servindo àquele que ele escolhe obedecer, que se torna o seu Deus. E aí quando você vai conversar, olha, sobre o Deus Todo-Poderoso e tal, não, esse Deus eu não sirvo esse Deus, eu sirvo aquele outro Deus. Por quê? Porque esse Deus você diz que ele é absoluto e não tem verdade absoluta. No mundo em que nós vivemos, você é chamado de intolerante se você disser que existe uma verdade absoluta, que existe um Deus acima de todos os deuses, que existe um Senhor acima de todos os senhores, e que a palavra dele é o decreto para a eternidade, é o decreto para a humanidade. Não, isso aí não, para mim não, pode ser para você. Então nós precisamos muito, mas muito bem compreender as Escrituras e abrir lugar no nosso coração para que a palavra de Deus tenha lugar nela, para que a mensagem de Jesus ocupe plenamente o nosso coração, a fim de que transborde de nós e as pessoas vejam Cristo em nós. O problema é que às vezes nós estamos tão cheios de verdades que quando a verdade se apresenta para nós, nós achamos que ela é mentira. E foi isso que aconteceu com esses líderes. Lá no verso 48, eles chamam Jesus de samaritano endemoniado. Você é um samaritano endemoniado. O samaritano para eles era um cachorro. Então fala, traduzindo, né? Você é um cachorro endemoniado, Jesus. É disso que chamaram Jesus ali. E a gente fica naquele escândalo, né? Caramba, mano, esses caras são loucos. E o interessante é que eles eram líderes religiosos, eles eram as pessoas que deveriam realmente discernir o Messias, discernir quando a verdade se apresentasse diante deles.
e não aconteceu. Porque o coração deles estava cheio de verdades que eles pensavam, que eles conjecturavam. E infelizmente muitas vezes nós também somos assim. Muitas vezes quando a verdade se apresenta para nós, poxa, eu queria que o fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem, porque isso daí não é para mim. Não é? Quantas vezes a gente já não pensou? Às vezes a gente não fala para não morder a língua, né? Mas a gente às vezes pensa nisso. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa daqui era para ele. Essa daqui é para nós. E todas as mensagens que são ministradas e nós ouvimos são para nós. E aí, quando a gente vai um pouquinho para frente, lá em João no 12, lá em João no capítulo 12, aí nós somos surpreendidos no verso 20. João 12, no verso 20, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. O que eles vieram fazer em Jerusalém? Adorar. Adorar a quem? Adorar a Deus. E quem eles queriam ver? Jesus. Porque eles ouviram sobre tantos milagres que Jesus estava fazendo. E o fato de ouvir dos milagres de Jesus estava tocando o coração deles, eles queriam ver Jesus. Os judeus, líderes religiosos, estavam vendo Jesus fazer vários milagres. Os gentios ouviam dos milagres de Jesus e vieram de longe para adorar a Deus e queriam ver aquele que diziam ser o Filho de Deus. Quando você vai para o verso 37 do capítulo 12, diz o seguinte: apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aqueles que haviam crido, quando Jesus falou para eles: olha, vocês creram agora, mas daqui a pouco vocês esquecem o que eu falei para vocês. Vocês só vão ser meus discípulos se vocês permanecerem nos meus mandamentos. E aí veio a questão da verdade, porque a verdade vai mostrar o que está dentro de você. E aí Jesus começa a dizer para eles: ó, a verdade que tem dentro de vocês é que vocês são mentirosos. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. E todo aquele que mente é filho do diabo. Então, se você é uma pessoa que mente, Jesus fala: você não é filho, você é um escravo do pecado que vive no pecado. E a mentira é uma expressão daquele que domina você e que direciona o seu coração. E à medida que Jesus manifestava os milagres, verso 37 diz que apesar de, ou seja, Jesus fez muitos milagres, irmãos, tanto que João, no último capítulo, do último versículo aqui, ele vai dizer que Jesus fez tantos milagres que o mundo inteiro não teria condições de comportar tantos livros que poderiam ser escritos sobre os milagres que Jesus fez. E aí você fala: caramba, minha esposa lá em casa, com um tantinho de livro que eu tenho, ela já reclama. Aí o João fala assim: ó, se a gente fosse escrever sobre todos os milagres que Jesus fez, o mundo não seria suficiente para comportar esses livros. E aí o João mesmo fala o quê? Apesar de todos os milagres que foram feitos e que esses caras viram, eles não creram em Jesus. Isso é incredulidade. E aí talvez você se pergunte: por que, pastor, que eles não creram nesses milagres? O João continua respondendo aí a partir do verso 38 do capítulo 12. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse,
o Senhor cegou os olhos e endureceu o seu coração, para que os olhos não vejam e que seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim muitos creram em Jesus, incluindo alguns líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem das sinagogas. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Ah, pastor, então está explicado. Agora eu entendi por que esse pessoal não creu em Jesus. Porque foi o próprio Deus que não deixou eles crerem. Pera. Não é bem por aí. Você lembra quando a gente está lendo a história de Moisés, que a palavra fala que Deus endureceu o coração de Faraó? Aí você fala, como é que o Faraó ia obedecer se Deus endureceu o coração de Faraó? Infelizmente as nossas traduções, elas não trazem o sentido real do que a palavra que está relatada ali quer dizer. Quando diz assim, Deus endureceu o coração de Faraó, isso acontece também muitas vezes dentro da igreja. Pode estar acontecendo aqui e agora, enquanto você que está aqui ouve, ou você que está aí ouvindo na internet também ouve. Seu coração pode estar sendo endurecido. E eu vou dizer para você, não é o Senhor que está endurecendo o seu coração. Somos nós que endurecemos o nosso coração à palavra do Senhor que é ministrada. Porque quantas vezes Moisés chegou para falar com o Faraó? E todas as vezes ele endurecia o coração. Aí ele precisava de uma praga para poder liberar. Aí depois ele endurecia de novo. E quando a mensagem, ele está falando, olha, Deus tem aquele chamado para Isaías no capítulo 6, e ele fala assim, você foi chamado para pregar para um povo que vai ver, vai olhar e não vai enxergar, que vai escutar, mas não vai ouvir, que o coração deles vai se endurecer. A cada vez que você falar de mim, o coração da pessoa vai endurecer. Deus já tinha avisado para Isaías, e não era só para o tempo de Isaías, porque Isaías estava falando do Deus que ele viu assentado num alto e sublime trono, lá em Isaías 6. Ele já estava falando de Jesus. Ele viu a glória de Deus, e quando ele fosse falar da glória de Deus, as pessoas iam endurecer o coração. E por mais que milagres fossem feitos, eles não iriam crer em Jesus. E essa palavra não era só para o tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, mas é para hoje. Quando muitas vezes a palavra é ministrada, quando pessoas veem milagres de Deus, e mesmo assim não creem em Jesus. Sabe aquelas coisas assim? Se um anjo, se o céu não abrir, eu ver o anjo descer e subir, eu não vou acreditar não. Qual era a briga que acontecia lá em Coríntios, quando Paulo chegou lá? Os gregos queriam ouvir palavras de sabedoria, os judeus queriam ver milagres. E o que acontece aqui é algo que eu estava conversando com a Cláudia ontem. A Cláudia ontem foi fazer uma pipoca doce pra gente. Aí ela estava falando lembrou de uma parábola do Rubem Alves, da pipoca e do piruá. Lembra da pipoca e do piruá? Eu já contei aqui há algum tempo atrás, mas talvez você não se lembre. Coloca o milho na panela lá, com óleo bonitinho, começa o fogo. À medida que a temperatura vai subindo, o que acontece com aquele milho? Pá, 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 pá! Começa a estourar a pipoca. Por quê? Porque a pressão é muito, muito intensa, o calor ali é muito intenso, então a pipoca começa a estourar. Aí você pega aquele baldão de pipoca, se assenta,
calmamente na frente da TV para assistir o seu filme e começa a comer a pipoca. De repente você cata aquele, meu dente. Aí você pega aquele caroço infeliz, duro virado na gota, que não estourou. Aquele caroço que não estourou diante do calor é chamado de piruá. E assim são muitos crentes. Tem crente que diante da palavra do Senhor se abre, se arreganha, fala: Senhor, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser. Envia-me a mim, usa-me, faz o que o Senhor quiser, eu estou pronto. Agora tem crente que fala: olha, essa palavra não é para mim não. Esse pastor aí dá licença, viu? Esse é piruá, é crente piruá, não é pipoca. Crente bom às vezes crente bom é crente pipoca, aquele que estoura na hora que Jesus fala: agora está na hora de você estourar. Por quê? Porque quando você estoura, você alimenta os outros. Quando você não estoura, você se fecha e se endurece, você machuca os outros. E assim são muitas pessoas que ouvem, que veem, mas não creem. E Jesus ele faz um resumo do ministério e do ensino dele, do verso 41 até o verso 50. 41 não, do verso 44. O 41 a gente já leu, né? Porque ele disse do 41 ao 43 o quê? Que alguns líderes judeus creram em Jesus. Dentre eles, por exemplo, Nicodemos. Nicodemos creu em Jesus. Porém, como a palavra mesmo diz, ele não declarou a sua fé abertamente. Por quê? Porque ele tinha medo dos fariseus. Ele tinha medo dos outros líderes expulsarem ele da sinagoga. O que eu aprendo com isso? Não adianta você crer em Jesus e continuar nos lugares que Jesus não está, que Jesus não quer que você esteja. Não adianta você ouvir, ver, falar que crê, mas continua na lama, continua comendo vômito. Se você ouviu, viu e diz que creu, você não pode permanecer ali. Você tem que abrir o seu coração e os seus lábios e dizer: olha, eu creio nesse Messias, eu creio em Jesus. Mas pastor, vai causar problema. Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Porque uma vez que você crer em Jesus, nem todo mundo vai crer em Jesus, nem todo mundo crê que existe uma verdade absoluta que vem de Deus. E o que acontece? Se eu ouvi e falo que criei, mas permaneço ali, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo as coisas erradas. O Senhor Jesus disse que eles amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Se eu vivo desse jeito, para mim o que os outros vão dizer é mais importante do que o que Deus vai dizer. Então eu sou um agente secreto de Deus, eu sou o 007 de Deus, pastor. Ninguém sabe que eu sou cristão. Eu mantenho tudo muito bem guardado. Eu tenho algumas armas secretas que eu só revelo no secreto do meu quarto ou só quando eu estou com crente. Isso é um sem vergonha, picareta, cara de pau, que precisa se converter. Por quê? Porque você está amando mais a aprovação, o tapinha nas costas, os elogios, os aplausos das pessoas, do que a aprovação de Deus. Você que age dessa forma, você não recebeu a verdade, você é um incrédulo, porque a verdade vem diante de você e você nega a verdade quando as pessoas te questionam. Jesus vem mostrar para nós, no verso 44 ao 50,
que a relação dele é a seguinte: aquele que crê em mim, Jesus, crê no Pai que me enviou. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Isso ele fala no 44 e no 45. Então ele diz que a relação dele com o Pai é uma relação de que quem vê a ele, vê o Pai. Quem ouve a ele, ouve o Pai. E aí do verso 46 em diante, eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça na escuridão. Não julgarei aqueles que ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo da minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou a dizer, e eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna, por isso eu digo o que o Pai me mandou dizer. Aí você fala para mim assim: ah, pastor, então se eu desobedecer a palavra, eu não vou ser julgado? Calma lá com o andor, que o santo é de barro. Espera aí, não é isso não. Não é isso, porque em toda a palavra, o que Jesus está dizendo é que ele veio não para condenar o mundo neste momento, e nem para julgar o mundo neste momento, mas ele veio para salvar. Então a pessoa, de repente hoje você falou e a pessoa desobedeceu um mandamento do Senhor. Porque o cristão, não é porque você é cristão que você não peca mais, mas você não vive em pecado. O pecado é um acidente no percurso. Mas aí você, poxa, o Espírito Santo me lembra, me traz a memória de que eu não devo agir dessa forma, eu não devo fazer isso. E eu me arrependo, volto, peço perdão ao Senhor, abandono aquele pecado e procuro não cometê-lo mais, não pegar de volta aquele pecado. Jesus está dizendo assim: olha, ainda é tempo para os que ouvem crer. Ainda é tempo. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração, não vire piruá, vire pipoca. Abra-se para o Senhor, deixa que o Senhor fale no seu coração. Jesus, ele fala: olha, eu vim como luz para iluminar o mundo, para iluminar as trevas. Para quê? Para que as pessoas não vivam mais na escuridão. Que escuridão, Senhor? Nós temos luz elétrica, a gente aperta o botão ali, tem luz elétrica, tem luz nas ruas, tem luz na nossa casa. E se não tiver, a gente acende uma vela para não ficar na escuridão. Jesus não está falando desse tipo de escuridão. Ele está falando da escuridão espiritual, da ignorância espiritual que nós vivemos, de uma cegueira espiritual que muitas pessoas vivem, achando que só porque foi à igreja, que participa dos cultos, que tem um nome numa igreja, que faz parte de um hall de membros de uma instituição, estou salvo, estou liberto, está tudo sussa. Não está não. Isso a gente chama apenas de religiosidade. E aí a gente viu que os gregos queriam ver Jesus, porque eles ouviram muitas falas sobre milagres. Os judeus queriam o quê? Não sei, porque eles viram os milagres, mas nem isso eles creram. Mas os discípulos de Jesus, pastor, nós somos discípulos de Jesus, pastor. Nós cremos em Jesus. João, no capítulo 20, do verso 24 ao 29, fala de um discípulo de Jesus que nos mostrou que mesmo sendo discípulos, nós também podemos ser incrédulos. Um discípulo chamado Tomé, não é? Ele ouviu que Jesus tinha ressuscitado. E aí ele falou o quê? Se eu não ver, e se eu não botar o dedo na ferida, eu não vou acreditar. O Senhor fala que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. João capítulo 20, do verso
24 ao 29. Tem o relato de Tomé lá. Tomé vem mostrar para mim e para você o que? Olha, Tomé era um discípulo de Jesus, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, aprendeu de Jesus, e Jesus falou que ia ressuscitar. Aí ele é aquele que estava preso na morte de Jesus ali, e quando Jesus ressuscita, abre, rasga o véu e fala para ele: ó, você pode sair que agora você está liberto. Ah, não. O pessoal chegou para avisar: ó, Tomé, Jesus ressuscitou, ele veio aqui, esteve com a gente. Não vou sair daqui não. Eu não vi. E se eu ver, eu também não vou acreditar. Eu tenho que tocar, eu tenho que enfiar o dedo na ferida, eu tenho que saber, ver onde é que... Peraí, eu vi onde é que foi a crucificação. Eu tenho que colocar o dedo lá. Aí sim eu vou acreditar. E aí quando Jesus chega, fala: paz do Senhor, misericórdia. Eu queria abrir um buraco no chão e entrar, né? Quando Jesus chega no lugar lá, fala: a paz esteja convosco. Misericórdia, Jesus, é o Senhor mesmo. Aí Jesus fala assim: então, quer botar o dedo não? Né? Estou aqui, tem aqui, você quer? Você não falou que tinha que colocar o dedo também para poder acreditar? Irmãos, a gente precisa ter consciência disso. A relação de Deus, de Jesus com o Pai, ela é revelada a nós. Talvez você fale para mim assim: pastor, eu nunca vi Jesus. Você nunca vai ver Ele como você está querendo ver. Pelo menos enquanto você estiver aqui, ou enquanto Ele não voltar. Mas Ele se manifesta para você todos os dias. O que é a glória de Deus? É a manifestação do Filho. E esse Filho, ele é manifestado muitas vezes num cônjuge, num filho seu, num pai, num amigo, em alguém, num pastor, num líder, em alguma pessoa. No incrédulo, muitas vezes, Deus ele usa até uma mula, não vai usar um incrédulo. Para a gente ir começando a chegar para o final, eu peço para você ir comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios 4. A questão da incredulidade é não aceitar a verdade. E nós vemos muitas igrejas cheias de pessoas, não é? Muita igreja cheia de gente. Você fala: nossa, tem gente saindo pelo ladrão. Tem igreja que prega a verdade. E tem igreja que não prega a verdade. Tem igreja que mascara a verdade. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vem dizendo: olha, portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Ou seja, meu colega, meu irmão, se você vai a um lugar em que a mensagem, a palavra de Deus, a verdade não está sendo revelada diante de você, você está no lugar errado. Não procuramos enganar a ninguém nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e de todos que são honestos. E todos que são honestos sabem disso. Aí eu quero que você entenda uma coisa. A gente volta lá para o início da nossa celebração. Lembra que nós lemos o texto de Lucas, do capítulo 6, 45? Que o homem bom tira bons tesouros do seu coração, e o homem mau tira maus tesouros do seu coração. Paulo aqui, lá o Lucas ele está fazendo uma comparação nossa, como se fôssemos um baú que guardasse um tesouro. Tem tesouros bons e tem tesouros ruins. Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar para nós sobre a questão dos vasos. Verso 3: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. E por que as pessoas estão perecendo? Por que a mensagem é pregada e por que as pessoas não compreendem? Porque o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem,
para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E talvez você chegue na igreja e você se pergunte: pastor, por que a mensagem é pregada e as pessoas não entendem? O coração delas já está cheio com as suas próprias verdades e seus achismos. 2, o Deus dessa era cegou a mente das pessoas, o entendimento, para que a palavra sendo ministrada, você que está ouvindo, não estou entendendo nada. Lembra da parábola do semeador? A palavra está sendo semeada, mas quando o coração tem espinhos, a palavra não floresce. Quando o coração está duro, a palavra não cria raiz. Quando as pessoas estão mais preocupadas com a ansiedade da vida do que com a palavra que está sendo ministrada, a palavra é sufocada. E aí, quando cai a palavra no meio, assim, olha, a palavra está sendo lançada em cada coração, mas se você não tomar posse da palavra, não compreender essa palavra, o próprio diabo vai sentar aí do seu lado e vai pegar ela do seu coração, vai tomar para ele, e vai fazer o quê? Que você endureça o seu coração. Não foi isso que Isaías falou? Para que olhem e não vejam, para que escutem, mas não ouçam, e para que o coração se endureça quando a palavra é ministrada. Por quê? Essa palavra está dando sono. Aquele bocejo. A cabeça cai para um lado, parece que está possuído, né? Está bêbado, está possuído. Você acha que isso é o quê? Eu tenho certeza que não é o Espírito Santo que está botando sono. Eu tenho certeza que não é o Espírito Santo que está impedindo você de entender o que eu estou falando aqui hoje. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, se você orar e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer coisa que possa estar querendo tirar a minha atenção agora, eu tenho certeza que Deus responde essa oração. Senhor, eu desejo muito acolher a verdade do Senhor na minha vida. Senhor, eu quero que tudo que eu acho que é verdade saia de mim, que eu jogue fora. Por quê? Verso 5 aí de 2 Coríntios 4: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. O que eu estou falando aqui não é do Maurício. Eu não falei nada do Maurício, eu falei de Jesus. É a mensagem sobre Jesus como nosso Senhor. É quem brilhou. Verso 6: pois Deus que disse, lembra que ele falou lá no João? João está repetindo, o Paulo está repetindo aqui. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como frágeis vasos de barro, que contém esse grande tesouro, e assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Tudo o que foi falado, irmãos, é sobre Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu e você vivíamos na escuridão, na ignorância espiritual, na nossa morte espiritual, porque nós estávamos mortos em pecados e em delitos, nós estávamos mortos, não tinha esperança para nós. Deus diz: haja luz. Haja luz no meio das trevas. Que trevas? Da minha e da sua mente, do meu e do seu coração, da minha e da sua vida. Para que Deus disse isso? Para que brilhasse Jesus Cristo, a glória de Deus em cada um de nós, para que toda a nossa ignorância, o nosso achismo, as nossas certezas fossem lançadas por terra. Porque quando Paulo fala que nós somos como vasos de barros, que trazem um grande tesouro, muitas vezes a gente é tão ignorante que acha que nós somos mais importantes quando nós vamos ministrar a palavra, quando nós vamos evangelizar ou discipular alguém, do que
o que tem dentro de nós, que é a mensagem. E quando a gente começa a achar que nós somos mais importantes do que a mensagem, é porque nós somos um outro tipo de vaso. Naquela época, os vasos eles eram usados para várias coisas, irmãos. Na época não tinha um banco. Não tinha banco para a pessoa pegar o dinheiro, o tesouro, os bens, as riquezas e levar para o banco e falar assim, ó, vou deixar aqui no banco como um investimento, rendendo juros e blá. Não, não tinha isso. Os tesouros eram guardados em vasos de barros. Porque o importante não era o vaso, mas o que tinha dentro. E os vasos não eram só para guardar tesouros, mas os vasos também eram usados como latrinas. Que tipo de tesouro nós estamos guardando dentro de nós? Porque se nós não estamos guardando o tesouro que é a palavra do Senhor, nós estamos guardando todo o lixo do mundo. Você, nós somos vasos frágeis, irmãos. Basta tirar o ar que você respira por alguns minutinhos. Acabou o vaso. Basta você escorregar numa escada para quebrar um tornozelo. Quebrou o vaso. Basta um vento um pouquinho mais gelado para a gente pegar uma pneumonia. Acabou o vaso. E a gente acha que ainda é alguma coisa. Nós somos importantes aos olhos do Pai. Mas quando nós nos achamos mais valiosos do que nós realmente somos, aí nós podemos dizer que o que habita em nós é o pecado, e não o Espírito que é santo. Eu e você, irmãos, nós somos vasos frágeis, e quando a gente esbarra às vezes um no outro, a gente corre o risco de quebrar um ao outro. A gente se risca, né, um no outro. Aí você vê um vaso azul com risco branco. Essa daí foi que esbarrou naquele ali, ó. Nós somos assim. Nós somos frágeis. Uma palavra que é dita pode desmoronar toda a sua emoção. Você desmorona emocionalmente por uma palavra que é falada e que você não esperava. Uma palavra pode desmontar toda a tua espiritualidade. E à medida que nós somos tão fracos, tão frágeis, a gente precisa de renovação, de fortalecimento em quem nós somos, à medida que nós nos enchemos mais do tesouro que é a palavra do Senhor. Lembra do que eu falei do Salmo 19? Do que a palavra é? Ela dá discernimento, dá sabedoria, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é santa, ela é eterna. Esse tesouro nós precisamos guardar dentro do nosso coração, porque aí a nossa boca vai falar do que o nosso coração está transbordando, e aí a gente fala disso e transborda no coração do outro, vai enchendo o outro. Mas para isso acontecer, irmãos, eu não posso ser incrédulo. Eu não posso resistir à verdade, eu não posso deixar de aceitar a verdade na minha vida. Vasos de barro somos nós. O importante é o tesouro. E nós precisamos constantemente estar na presença do oleiro, para que ele possa ir moldando esse vaso. Algumas vezes ele vai quebrar o vaso, porque o vaso está achando que pode ir para onde quiser, fazer o que quer. Algumas vezes o tesouro que tem dentro desse vaso está tão pouco que o Senhor quer aumentar, porque o vaso parece que ele vai diminuindo, né, desse tesouro. Ou às vezes está misturado, tem o tesouro misturado com o lixo do mundo, e aí tem hora que eu dou glória a Deus e tem hora que eu falo um palavrão. Peraí. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não dá para uma hora eu estar dando glória a Deus e na outra hora estar xingando, maldizendo, excomungando o outro.
Por que que a gente faz isso? Porque lá dentro está tudo misturado, tesouro com lixo. Sabe quando o cachorro come aqueles brincos caros? Né? O que acontece quando o cachorro come um brinco caro, uma correntinha cara? Né? Aí você faz o quê? Vai lá e dá uns laxantes pro cachorro. Para quê? Para ele soltar. Eu preciso que você solte. Infelizmente, muitas vezes dentro da gente é isso que acontece. Está misturado ali fezes com tesouro. E aí a gente enfia a mão, né? E aí a gente, eu queria só o tesouro, mas, né? Culpa nossa, nós estamos enchendo de coisa errada. E quando a gente enche de coisa errada, a gente toma decisão errada, a gente fala coisa errada, a gente machuca as pessoas que não deveriam ser machucadas. Acho que tá bom, né? Acho que já deu. Acho que a gente entendeu. O objetivo era falar sobre a incredulidade. E essa incredulidade, ela acontece dentro da igreja e fora da igreja. Ela acontece com gente que diz que já recebeu Jesus no seu coração e com gente que não recebeu Jesus. A incredulidade, ela está sempre diante de nós. Nós é que escolhemos aceitar e acolher a verdade ou não. Porque quem não vive uma vida de verdades, vive uma vida de mentira. E mente para si mesmo que é cristão, mente para si mesmo que adora a Deus, mente para si mesmo que vem para a igreja por amor, mas vem por obrigação, mente para si mesmo que eu não estou na igreja por causa disso, e arruma um monte de desculpas. Entendeu? Quando a gente não quer, quando nós não queremos, nós arrumamos desculpas. Quando nós queremos, nós inventamos soluções. Isso vale, por exemplo, para aquelas pessoas que falam, sabe aquela pessoa que às vezes manda mensagem para você, ai, que saudade, nossa, faz tanto tempo, né? Nossa, a vida está tão corrida, está não sei o que. Mentira. Faltou vontade de ver a pessoa. A vida é corrida? É, mas quando a gente quer, a gente arruma tempo. Se essa pessoa que você diz ser querida, você recebeu uma ligação de alguém e falou assim, sabe aquela pessoa que você diz que ama e tal? Então ela morreu. E ontem você falou para ela, mas eu estou tão sem tempo. Se você recebeu a mensagem que a pessoa morreu, você larga tudo na hora para ir lá, para o velório. Não é? Ou eu estou mentindo? Então quando a gente fala assim, ai, que saudade e tal, não sei o que, mas a vida anda tão corrida que a gente não tem tempo para se ver, a gente não tem tempo para conversar. Tem um tempo reservado para todas as coisas debaixo do sol. Se a gente fala que não tem tempo, a gente está administrando mal o nosso tempo. Se você fala que não tem tempo de orar, está administrando mal o seu tempo. Não tem o tempo de estar na comunhão dos irmãos, está administrando mal o seu tempo. Se você não fala que eu tenho saudade e tal, mas estou sem tempo, mentira. E quem mente é filho do diabo, ponto. Não é vírgula, quem mente é filho do diabo, o próprio Cristo disse isso. Então que sejamos verdadeiros, olha, eu estou com saudade de você, e eu vou arrumar um tempo para a gente se ver. Quando? Tal dia, tal hora. Ou então, eu estou com saudade, mas eu não quero ir aí te ver. Não quero. Por quê? Porque eu vou ter que pegar a condução, porque é longe. Aí você dá os motivos. Mas não fala que é porque está sem tempo. Porque essa é a maior mentira que a gente conta para nós mesmos. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para estar com o irmão, não tenho tempo para ir à igreja. Mentira. Você escolheu não estar, você escolheu não ir, você escolheu não fazer. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e as nossas decisões, porque todas as decisões trazem consequências. Se as decisões são boas, as consequências tendem a ser boas. Se as decisões são ruins, as consequências tendem a ser ruins. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Se você planta cuidado, você vai colher amor.
Então, que tipo de tesouro você tem guardado no seu coração? Será que você tem sido incrédulo ou incrédula diante da verdade? Será que você tem acolhido realmente a verdade de Deus? Ou você tem vivido com a sua própria verdade, com aquilo que você acha que é certo, com aquilo que você acha que é real? Depois de uma semana de oração, de hoje te dá um monte de coisa para você pensar para mais uma semana de oração com a sua família. E eu convido você para curvar a sua fronte. Os irmãos que vão me ajudar na distribuição dos elementos da ceia já podem se colocar aqui ao meu lado. E eu convido você a orar. Ora verdadeiramente no seu coração, porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz que dentro das igrejas tem muita gente, tem muitas pessoas que estão fracas, tem pessoas que estão doentes e tem gente que já morreu espiritualmente. Tem cadáveres espirituais dentro das igrejas e que acham que estão vivendo bem, que acham que tem comunhão com a igreja, que tem comunhão com Deus, que acham que tem comunhão com o irmão, mas estão em falta. Tem vivido uma vida de mentira, de incredulidade. São incrédulos, são cristãos, são crentes incrédulos. Parece um contrassenso, mas é verdade. Assim como tem crente não praticante. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, santa, pura e verdadeira é a Tua palavra. Que em nome de Jesus, tudo que nós compartilhamos aqui nessa manhã, Senhor, venha causar uma revolução na nossa mente e no nosso coração. Venha tirar nossa paz, porque é uma paz falsa, uma paz mentirosa, uma paz enganosa. A verdadeira paz, ela repousa em Cristo, que é a verdade, que é o caminho e que vai nos conduzir à vida e à vida eterna. Eu rogo ao Senhor, Deus, por cada pessoa que ouviu essa palavra hoje, porque viu o milagre de Jesus nas palavras que foram reveladas ao seu coração nesta manhã. Que elas possam crer no Senhor e possam permanecer nos seus mandamentos, para realmente, verdadeiramente se tornarem discípulos do Senhor. Que cada coração que esteja cheio, Senhor, possa ser esvaziado. Que os lixos, a sujeira, a porcaria, a lama, o esgoto que existe muitas vezes dentro de nós, Senhor, as impurezas, sejam limpas pelo poder da Tua palavra, para que nós possamos encher o nosso coração, como vasos de barro que somos, Senhor, frágeis, possamos ser cheios do Teu Espírito, porque o Teu Espírito vai nos encher à medida que nós limparmos toda a sujeira que existe dentro de nós, e essa limpeza é uma decisão que nós tomamos a decisão de limpar o que tem dentro de nós. E quando nós pedimos ao Senhor para sermos cheios do Teu Espírito, o Senhor nos enche. E o fato de nos encher com o Teu Espírito alegra o coração do Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, entenda que ela só brilha por causa do Espírito Santo. E se ela não tem brilhado, é porque tem faltado o Espírito. Ou talvez a presença do Espírito em nós esteja sendo tão pouca, e a sujeira do mundo tenha sido num volume tão grande, que está difícil do Espírito brilhar em nós, por causa do tanto de porcaria que nós alimentamos a nossa mente e o nosso coração. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Queremos que o nosso coração seja limpo, para sermos cheios do Senhor. Queremos que essa palavra não simplesmente bata no ouvido e não entre. Nós não queremos ser aqueles que vão ver, que vão olhar e não vão ver, que vão escutar, mas não vão ouvir, que vão endurecer o coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos abrir o coração, queremos abrir os olhos, os ouvidos, queremos nos abrir para a Tua palavra e para a ação do Senhor em nós e através de nós. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso nós oramos a esse Deus que é tremendo em amor, a esse Cristo que é eterno em graça, e esse Espírito Santo que tem comunhão,
que tem consolação para ser derramado em cada coração e vida, Senhor. E por isso nós oramos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que ouve e que responde às nossas orações. Amém.